Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar aqui de um assunto que com certeza vocês já ouviram falar muito por aí, sobre inteligência emocional. Quem já não ouviu falar? É um assunto que está em pauta, né? Muitos players do mercado falam sobre inteligência emocional e a gente vê muito sobre isso. E aí a gente acha que esse tema é um tema novo, é uma novidade. E eu vim aqui dizer para vocês, gente, que isso não é uma novidade. Esse tema de inteligência emocional já é abordado há muitos e muitos anos. E eu vou ler isso para vocês na palavra de Deus. Amém? Lá em Gálatas 5, 22, diz assim, ó. Gálatas 5, 22 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí a gente vê que isso já vem de muitos e muitos anos atrás, de muitos e muitos séculos atrás. Então isso não é nenhuma novidade. Só que a gente viu que devido à pandemia, devido a muitas coisas que vêm acontecendo, nós estamos perdendo o nosso temperamento, nós estamos perdendo a mão de muitas coisas e perdendo a nossa razão. Nós estamos deixando que a nossa emoção governe a nossa vida. E devido a tudo isso que vem acontecendo no mundo, a gente viu realmente que a gente está deixando a nossa emoção falar alto em todas as áreas da nossa vida, seja na educação dos nossos filhos, seja na nossa relação com o nosso marido, seja no trabalho, seja simplesmente numa fila de um mercado, numa fila de uma lotérica, a gente não está tendo, digamos assim, paciência com nada. Nós estamos numa era do imediatismo. Nós achamos que nós somos o centro de tudo e que tudo tem que girar ao nosso redor. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós temos sim que ter o domínio próprio. E de todos os frutos do Espírito, eu vou parar nesse domínio próprio. E o que é ter o domínio próprio da nossa vida? É ter a inteligência emocional. É não deixar que a emoção governe a minha vida, quer dizer, a nossa vida. Nós temos que deixar que a razão governe a nossa vida. Então eu vejo que o domínio próprio, ele é a nossa razão. Porque quando a gente para e pensa numa situação que eu poderia ter tido um outro comportamento e eu vejo que eu tive um comportamento totalmente diferente daquilo que eu poderia fazer, aí vem o arrependimento. Fala, putz, por que que eu não fiz desse jeito? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu tive esse comportamento? E assim como a gente tem os frutos do Espírito, nós também temos as obras da carne, que é a nossa emoção. Quando a gente deixa a nossa emoção transparecer, é obra da carne. E a obra da carne, ela também tem, digamos, os seus frutos, que são ruins, que é a ira, a discórdia, a dissensão, as facções, a inveja, as bebedice, glutonaria, prostituição e assim vai. Então, quando a gente deixa a nossa emoção governar a nossa vida, nós estamos dando vazão à nossa emoção. Gente, ter emoção é bom? Claro que é. Ninguém aqui é frio, ninguém aqui é calculista. Mas nós temos que ter as nossas emoções, as nossas razões equilibradas. Quando elas estão desequilibradas, elas nos prejudicam. A mesma coisa quando eu acho que eu tenho razão em tudo. Já viu aquelas pessoas que acham que tem razão em tudo, que tudo que ela fala é a máxima, que tudo que ela fala é a verdade? Isso também é prejudicial. Nós não podemos ir tanto ao céu e nem tanto à terra. Nós temos que ter o meio termo. É esse meio termo que nós temos que ir buscar em Deus. E como a gente busca isso? A gente busca isso lendo a palavra, a gente busca isso vendo como Jesus se comportou aqui na Terra. Jesus, ele teve uma inteligência emocional que eu creio que nós nunca teremos. Por quê? Porque ele conseguiu
deixar que a razão predominasse a vida dele. Quando ele foi crucificado, você não viu Jesus chorando, você não viu Jesus se descabelando, você não viu Jesus se vitimizando. A gente viu um Jesus que sabia o que ele tinha que fazer. A gente viu um Jesus consciente de tudo aquilo que estava ao redor dele. E ele ficou pleno. Aí você vai me dizer, mas é porque ele era filho de Deus. Sim, ele sabia quem ele era filho de Deus. Mas ele se fez homem aqui na terra. Ele sentiu nossas dores. Então ele era sim pessoa passível de dor, sim. Só que ele sabia o que ele tinha que fazer e fez com maestria. E nós muitas vezes não nos moldamos, não modelamos a vida de Jesus. Deixamos que as nossas emoções falem mais alto. Por quê? Porque nós achamos que nós somos o centro de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se eu estou na fila, eu tenho que ser atendida primeiro, porque eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as minhas necessidades. Se eu estou na fila do mercado, eu tenho que achar que eu tenho que passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu tenho pressa, porque eu tenho muita coisa para fazer. E o outro? O outro não tem nada para fazer, ele está ali só de boa. Então nós temos que deixar que a nossa razão domine a nossa vida. E quando eu deixo que a razão, no equilíbrio certo, na dosagem certa, administre a minha vida, eu vou ter o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é eu saber que eu tenho que usar uma intensidade certa, na hora certa, no momento certo. Não adianta eu querer ter uma razão aonde o meu filho faça alguma coisa e eu vou querer explicar para ele, irada, inflamada. Ele vai entender alguma coisa? Nada. Ele não vai entender nada. Então, ter o domínio próprio sobre as situações é muito importante. E eu sempre digo que a gente tem que ter aquele 1 minuto. Sabe aquele 1 minuto quando acontece algo, você fica assim... Sabe, passa um filme na tua mente, você consegue recobrar a tua razão? Nós temos que ter esse 1 minuto. Esse 1 minuto faz toda a diferença na nossa vida. Esse 1 minuto faz com que eu reveja a situação, que eu tenha um posicionamento diferente, que eu haja de um modo diferente. Para quê? Para que eu não me arrependa depois daquilo que eu fiz ou falei. Quantas vezes nós nos se arrependemos daquilo que a gente disse? Quantas vezes a gente não se arrependeu daquilo que a gente fez? Por quê? Porque eu deixei que a minha emoção falasse mais alto. Então, que a gente possa aprender de Cristo, que a gente possa aprender com a vida de Jesus, que nós podemos sim ter domínio próprio, que a gente pode sim controlar as nossas emoções. Por quê? Porque senão a minha vida vira um looping. Sabe um looping? Que eu tenho que brigar todo dia, que eu tenho que ficar nervosa todo dia, que eu tenho que falar todo dia, que eu tenho que explodir todo dia, porque senão vão achar que eu sou uma barata tonta. Se eu não gritar, se eu não falar, vão achar que eu sou uma barata tonta. Tá vendo aquela ali? Aquela ali é bobinha, você pode falar o que você quiser, que ela não faz nada. Ei, deixa eu te falar. Quem luta as tuas lutas é Jesus. Quem fala por você é Jesus. Tem momentos que a nossa boca fechada fala mais do que 1000 palavras. E é nessa hora que eu tenho que deixar o meu domínio próprio falar. Ou seja, se calar. É nessa hora que eu tenho que mostrar realmente que eu sou uma pessoa equilibrada. Podem pensar que eu sou boba? Pode pensar que eu sou boba. Pode achar que eu sou uma pessoa que não tenho, como diz assim, que eu sou uma barata tonta? Pode achar, pode deixar pensarem que eu sou uma barata tonta. Mas o meu emocional vai estar em dia. E aí, quando o meu emocional não está em dia, o que acontece? Eu fico nervosa. Vocês já pararam para pensar o que o corpo faz quando a gente está nervoso? Vocês já ficaram nervosos? Claro, eu já fiquei, todo mundo já ficou. Com aquela vontade de falar que as palavras nem saem, as palavras se atropelam na nossa boca. Aquilo ar nem entra.
Pra gente poder falar, e a gente quer falar 1000 palavras em 1 minuto. Vocês já pensaram que o teu pulmão tem que trabalhar nesse ritmo? O teu coração tem que bombar nesse ritmo? Que todos os teus órgãos têm que trabalhar nesse ritmo? Aí você já parou para pensar que quando isso tudo passa, quando a adrenalina baixa, não parece que passou um caminhão no seu corpo? É desse jeito. Por quê? Porque todos os seus órgãos teve que trabalhar em excesso para que você conseguisse expressar tudo aquilo. Já imaginou, gente? Já imaginou você colocar o teu corpo nesse movimento todo só porque você não teve um domínio próprio sobre uma situação? Quer dizer, você desgastou a tua mente, desgastou o teu pulmão, o teu coração, o teu fígado, todos os teus órgãos por causa de uma emoção desequilibrada? Então, gente, vamos parar e analisar a situação antes de tomarmos uma decisão. Vamos ter aquele 1 minuto onde a gente consegue trazer o eu, trazer o centro, para que a gente não faça bobeira, para que a gente se arrependa depois. Então, toda vez, vai lá em Gálatas 5:22 e leia. E leia os frutos do Espírito. E se detenha no domínio próprio. E se detenha no domínio próprio. Porque a partir do momento que você tiver o seu domínio próprio, você vai conseguir exercitar o amor, que é o amor ágape, o amor que é de Deus, não é amor de homem e mulher, é aquele amor que excede todo entendimento, é aquele amor que você ama incondicionalmente, independente se a pessoa tem algo para te dar ou não, tá? Se eu tiver domínio próprio, eu consigo ter alegria. O que é ter alegria? É aquele amor exultante, é aquele amor que você tem dentro de você e você não consegue explicar. É aquele amor indescritível, é esse amor, é essa alegria, né? Desculpa, eu disse amor, é essa alegria que você tem que ter dentro de você. Essa alegria que você não tem como explicar, essa alegria que vem de dentro, que vem da alma, que vem do teu espírito e que as pessoas olham e falam assim, nossa, como ela tá alegre. É essa alegria que nós temos que ter. Se eu tiver domínio próprio, eu consigo ter paz. E o que é ter paz? É um amor em repouso. É aquela paz que pode estar o mundo caindo lá fora, que pode estar todo mundo falando de você, pode estar, sabe, pessoas que eram seus amigos virando as costas para você, mas você vai ter aquela paz dentro de você. É aquele amor em repouso, é aquela certeza de que tudo vai ficar bem, independente daquilo que você esteja passando. Você consegue ter a longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência. A paciência que muitas vezes a gente perde. A gente acorda e fala assim, nossa, tô sem paciência. Então, quando a gente tem a longanimidade, a gente tem paciência. Isso eu consigo com o domínio próprio. Com o domínio próprio, eu também consigo ter a bondade. E o que é a bondade? É a prática do bem. Quando eu pratico o bem, eu tô tendo bondade. A bondade não é eu ser boa, mas eu dizer que eu sou boa. Nossa, eu sou tão boa. Quem aqui que diz que é ruim, gente? Quem aqui diz que é mal? Ninguém aqui vai dizer, gente, eu sou uma peste. Ninguém diz isso. Todo mundo diz que é bom. Mas a bondade, que é fruto do Espírito, é a prática do bem. Quando eu tenho mansidão, eu consigo exercer a fé, a fidelidade. E o que é ter a fidelidade? E quando eu tenho os propósitos de Deus na minha vida, eu consigo exercer a fidelidade. Eu consigo exercer aquilo que o Senhor propôs para mim. Eu consigo. Por quê? Porque eu vou exercer a fidelidade. E a fidelidade, gente, não é fidelidade só de homem e mulher não, tá? É fidelidade com os filhos, é fidelidade com você mesmo. É você ser fiel a tudo aquilo que você se propôs. E quando você é fiel, é porque você tem a fé.
A fé. Então, quando a gente exerce a nossa fé, a gente consegue ter a fidelidade na nossa vida. E a fidelidade na amizade, a fidelidade no trabalho, a fidelidade em tudo aquilo que a gente for fazer. Por quê? Porque nós estamos exercendo a nossa fé, tá? E quando eu tenho domínio próprio, eu consigo ter a mansidão. E o que é ter a mansidão? A mansidão é eu ser pacífica, é eu exercer a política da boa vizinhança, digamos assim, é eu apagar incêndios, não colocar fogo na situação. Tô vendo que alguma coisa tá ruim, que alguma coisa não vai dar bom, eu chego e falo, gente, né? Vamos pensar dessa forma, vamos fazer desse jeito, né? Dentro de casa, a gente exercer a mansidão com os nossos filhos, com o nosso marido, ser pacífica, vamos ser pagadores de incêndio, não sermos propagadores de incêndio, amém? E com isso a gente vai conseguir realmente fazer com que a nossa vida seja uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida próspera no Senhor. Por quê? Porque eu vou estar exercendo o domínio próprio, eu vou estar exercendo o equilíbrio na minha vida. E quando há o equilíbrio, há tudo aquilo que o Senhor propôs para minha vida. Por quê? Porque eu vou conseguir enxergar a partir do meu domínio próprio tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Porque quando eu deixo a minha emoção falar mais alto, eu não vou conseguir enxergar o que está à minha volta. Mas quando eu deixo a razão prevalecer sobre a minha vida, eu vou ter a consciência daquilo que o Senhor quer para minha vida. Então que esse vídeo tenha falado fortemente com você, tá bom? Que esse vídeo possa ter deixado claro algumas coisas, tá? Que a inteligência emocional é coisas que já vem de muito, muito tempo, que o Senhor já deixou escrito para que a gente pudesse ter na nossa vida, tá bom? Então não é nada de agora, viu, gente? É coisas que já vem, tá bom? Então que a gente possa exercer na nossa vida o domínio próprio, tá bom? E muitas vezes a gente não consegue exercer o domínio próprio sozinho. E aí Deus coloca pessoas na nossa vida para que nos ajude. E isso também é de Deus, porque muitas vezes a gente busca o socorro. E o socorro vem em forma de pessoas. E eu sempre digo, é um ser humano que consegue ajudar outro ser humano. Então, se você está precisando de uma ajuda para que você possa ter esse domínio próprio, me procure, me mande no direct um oi, que eu estou aqui disposta a te ajudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Amém?